O INSS é uma autarquia que deixa a desejar muito no quesito agilidade. Talvez por falta de funcionários, talvez por excesso de processos a serem analisados de pedido de aposentadoria, de auxílio acidente, auxílio doença, etc. Não saberemos a resposta jamais. Mas, a partir do momento que essa lerdeza do INSS passa a afetar a vida do trabalhador, vira, obviamente, um problema trabalhista. Meu nome é Gregor, sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados e hoje vou falar com vocês sobre a demissão durante o período que a pessoa aguarda a perícia do INSS. Para eu responder essa pergunta, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro com vocês é a questão de aptidão ao trabalho. O que é aptidão? Se você pode trabalhar ou não, se você está pronto para fazer o trabalho de novo ou se você não pode fazer o trabalho que você fazia. Quem que decide isso? Quem decide isso é o empregador. Ele manda o empregado para um médico do trabalho, o médico do trabalho vai analisar, fazer exames, verificação clínica, e vai decidir se a pessoa está apta ou inapta para retornar ao trabalho. Se está apta, tudo bem, beleza, volta ao trabalho, seja bem-vindo, mas se estiver inapta a pessoa, a empresa não é obrigada a inserir você, empregado, de novo no função que você fazia anteriormente. A empresa não é obrigada a colocar ninguém que ela não considere apta ao trabalho para voltar a exercer a função que fazia. Quem decide isso, que nem eu falei, é o médico do trabalho que a empresa utiliza para fazer essa análise. Mas, por exemplo, agora vamos entrar um pouco mais na questão do INSS. Você que está afastado há mais de 15 dias, então seja 16 dias de atestado em diante, a empresa geralmente vai deixar de pagar o seu salário até que você faça a perícia. Mas aí mora um perigo bem grande para a empresa. Por exemplo, tem muita gente que pergunta: mas eu tenho um atestado de 7 e outro atestado de 8 dias, que dá um total de 15. Então, a partir do 16º, você tendo 2 atestados, enfim, independente da quantidade de atestados, em um período de 60 dias, contanto que o atestado tenha a mesma causa, sempre o do afastamento, que você teve que ficar em casa, não pôde trabalhar, você soma esses atestados. O que não pode fazer, por exemplo, é um atestado por algum problema ocular e outro atestado por um problema de ansiedade. Não se somam, tá? Tem que ser todos ou só por problema ocular ou problema de ansiedade que está tendo. 15 dias é encaminhado o funcionário pro INSS para ver se o empregado tem direito ao auxílio doença ou não. O empregado vai lá, geralmente a empresa encaminha diretamente, com a carta inclusive do médico do trabalho da empresa, dizendo que ele não é considerado apto pela empresa a trabalhar. O INSS vai marcar uma data de perícia. Já vi casos que a data da perícia para o auxílio-doença é marcado meses depois. 2 meses, 1 mês é da data que deu a entrada do pedido. Isso ocorre, infelizmente. Hoje em dia está um pouco menos demorado, mas mesmo assim existe demora. Não é de um dia para o outro. O INSS ele tem autonomia de fazer o quê? O INSS vai decidir se, aos olhos da Previdência, você está considerado apto ao trabalho ou inapto. Se você está considerado inapto, você vai receber o auxílio-doença, inclusive do período retroativo que você estava aguardando a perícia. Mas e se o INSS te considera apto ao trabalho? Aí mora um grande problema. Você vai, tecnicamente, o INSS está falando, você pode trabalhar. O seu empregador, por outro lado, ele pode continuar recusando que você trabalhe na empresa. Ele pode falar não quero você aqui por tal motivo de saúde que você não está apto à sua função. Você está vendo que você está agora num limbo? Para o INSS você está apto, para a empresa você está inapto. Você está no tal do limbo previdenciário trabalhista. Você está lá provavelmente sem receber salário e você já está sem receber auxílio do INSS. O que ocorre muito que as empresas pecam? Dizem as empresas muitas vezes que a partir de 15 dias eles não pagam mais salários. A partir de 15 dias de afastamento eles falam, o salário não é mais meu ônus, né? Eu não tenho que pagar nada a você, empregado. Ocorre que, se o empregado vier ajuizar uma ação, todo esse período que ele ficou sem receber salário, dele ser considerado inapto ao trabalho pela empresa e apto pelo INSS, ele vai ter que ser pago. Então, o que eu sempre falo? O que eu sempre falo para as empresas? O seu funcionário está aguardando a perícia, pague os salários dele normalmente, porque aí você, empresa, pede para o INSS te pagar de volta o salário. Mas fica caro, vai ficar muito mais caro receber uma ação trabalhista, que vai ser bem mais pesado.
né? Inclusive tem alguns tribunais que dão dano moral por deixar o empregado nesse limbo jurídico previdenciário. Então, tudo isso eu falei para quê? Para vocês entenderem o contexto, né? Que não é, admito que não é fácil de compreender se você não é do meio jurídico, para vocês entenderem que o empregado está nessa situação entre a cruz e a espada. Ele está sem salário e ele está aguardando o INSS decidir se ele tem direito, talvez, a receber o auxílio-doença ou não. Aí o empregado tem qual opção? Ele pode entrar ou com uma ação trabalhista e pedir a reintegração de imediato, se ele fala, não, eu consigo trabalhar e a empresa não quer que eu trabalhe e o INSS diz que eu posso. Aí você busca um advogado trabalhista, ele vai entrar com uma ação trabalhista para reintegrar você e pagar os salários atrasados. Mas, de outro lado, também o empregado pode falar, não estou bem mesmo para trabalhar, eu quero permanecer em repouso, em recuperação, etc. E se ele tiver atestados médicos, entra com uma ação na Justiça Federal, que é previdenciário, que é outra área. Tudo isso eu falei para quê? Para chegar, para responder a pergunta principal. Você pode ser demitido enquanto você aguarda a perícia do INSS? Não, você não pode ser demitido enquanto você aguarda a perícia do INSS. Por justa causa, tecnicamente, você não poderia. Mas se você cometeu algo grave o suficiente, e você estava no trabalho, né, você não pode ser demitido por justa causa enquanto você está afastado do trabalho, aguardando a perícia. Porque você tem uma estabilidade aí, você está naquele limbo. Então você tecnicamente tem que receber os salários, não se esqueça, empresa, de pagar o salário do funcionário. Sempre é menos arriscado para você, empresa, manter o pagamento de salários, pedir o ressarcimento para o INSS. Mas, por exemplo, acabou o período do atestado lá que você tinha, por exemplo, de 30 dias, vamos supor, e você fala, poxa, eu não estou me sentindo bem a trabalhar de novo. Você tem que voltar no seu médico, que quem decide, se você está ainda necessitando de descanso, repouso, recuperação, é o médico, tá? Não é você, não é um enfermeiro, não é um parente, é o médico. E o médico fala, não, você está bem, pode voltar ao trabalho. Aí você fala, não, eu não quero. Infelizmente, aí, amigo, você tem que voltar ao trabalho. Você não tem muita opção. Você ou busque um outro médico que concorde com a sua opinião, um profissional de saúde aí que concorde com o que você está sentindo, ou você volta ao trabalho. Mas a princípio, sim, volte ao trabalho. Você não tem opção na parte jurídica. Então, você não pode ser demitido enquanto aguarda uma perícia do INSS. Tá? Mas, por exemplo, você fez a perícia, o INSS falou, você está apto a voltar ao trabalho, e o empregador está falando, não, você não está apto. Aí, você vai ter que entrar com uma ação trabalhista para pedir os salários atrasados, a reintegração, que nem eu falei anteriormente. Mas você pode pedir a demissão enquanto você aguarda a perícia? Aí é um ponto um pouco controverso. Já vi tribunais que consideram o pedido próprio de demissão, você fala, eu quero sair desse trabalho enquanto aguarda uma perícia. Tem tribunais que consideram isso nulo, tá? Esse pedido de demissão nulo. Então não adianta você chegar e falar, eu quero parar de trabalhar, que muitos entendem que deve ter alguma coação aí por trás por parte do empregador. É estranho? É. Mas é o que alguns tribunais decidem, não é a maioria. Mas existe a possibilidade sim de você pedir a demissão enquanto aguarda a perícia do INSS. É incomum? É, mas pode acontecer. Espero que esse assunto complexo, que inclusive pode dar outro vídeo, tenha sido esclarecido suficientemente para você. Qualquer dúvida que você tenha, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e nos siga lá no TikTok e no Instagram. Até a próxima.